Sejam muito bem-vindos ao Hubcast, o podcast da HubCity que transforma gestão e saúde em um papo simples, prático e cheio de insights. O episódio de hoje é um episódio muito especial, porque ele marca uma nova fase da HubCity, uma fase com ainda mais propósito, novos produtos e um posicionamento ainda mais forte no mercado de saúde. Hoje, quem assume os microfones somos nós mesmas. Eu, Ana Carolina Vasconcelos, e as minhas sócias, Bianca Menezes e Lorene Lopes. Nesse papo, a gente vai contar como cada uma chegou até aqui, os desafios que a gente enfrentou nessa jornada e as lições que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então acompanhe a gente por aqui, porque esse assunto não é só sobre a HubCity, mas também sobre transformação, coragem e futuro. Oi meninas, que alegria estar aqui com vocês hoje nessa mesa. E para a gente começar aquecendo os motores, vamos contar aqui como é que a gestão em saúde chegou para cada uma de nós? Começando por você, Ana. Bom, eu digo sempre que trabalhar na área da saúde aconteceu num momento muito precoce, talvez, da minha trajetória. Por um lado, isso é bom, né? Porque a gente encontra um propósito. E por outro, é um baita desafio, porque eu ainda estava na graduação e foi lá, num primeiro projeto, numa unidade de pronto atendimento, que eu vi que o meu conhecimento tinha muito valor. E antes disso, eu sempre compartilho isso com os meus alunos de graduação, né? Saber o que a gente não quer já é um ótimo caminho profissional. Antes disso, eu experimentei outras atuações, ainda como estagiária, e percebi que eu não gostaria de atuar ali, porque eu percebia que o meu conhecimento era... inútil é uma palavra forte, né? Mas ele não entregava tanta transformação quanto eu achava que poderia. E aí eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa ainda na graduação, e lá a gente apoiou, na verdade, a assunção de uma unidade de pronto atendimento, e eu consegui ver com muita nitidez quanto o meu conhecimento e meu trabalho transformavam aquela organização. E eu falei, bom, faz muito sentido trabalhar na saúde. E engraçado que quando a gente entra para a engenharia, vocês certamente vão compartilhar um pouco disso também, a gente não pensa que é possível aplicar a engenharia no setor de saúde. Então eu descobri que eu poderia aplicar e que muito imediatamente eu via os pacientes sendo atendidos mais rápido, a gente usando melhor o dinheiro público, a alocação de recursos, definição do fluxo dele ali dentro, então a gente reduzia as filas de espera também. Falei, caramba, eu consigo aplicar isso aqui e eu tenho um resultado muito rápido. Então, Bianca, o meu encontro com a saúde, ele aconteceu ainda na graduação. De lá para cá, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Mas de lá para cá já são mais de 300 organizações de saúde na estrada e muitos profissionais treinados. A gente vai compartilhar bastante e vocês também fazem parte disso. Sim. As duas foram minhas alunas, a Lorene de graduação, a Bianca de TCC. Então eu fico muito feliz em dividir essa mesa aqui com vocês, e não só a mesa, mas o projeto, a empresa como um todo. E ao longo dessa trajetória a gente já vem dividindo muito, né? Dividindo sala de aula, dividindo espaço em unidades de saúde. Então, meninas, também fico muito feliz da gente estar aqui nesse momento de transformação da empresa, de crescimento da HubCity e de compartilhamento aqui também com a audiência sobre a nossa trajetória. É um passo importante agora que a gente está dando, né? Pra Exato. gente virar a chave. Acho que a gente começou bem devagarzinho, engatinhando. É quase um ano atrás, mas agora a gente está entendendo melhor onde que a gente quer chegar, tendo os objetivos marcados, e esse episódio a gente está fazendo essa virada de chave. Exatamente, Bianca. E a gente fazendo até uma retrospectiva, né? Em setembro do ano passado, montando o nosso primeiro planejamento estratégico, como boas engenheiras traçando metas. Então, olhar para trás e ver o tanto de resultado que a gente já entregou deixa o coração quentinho. Sim. Então, compartilha também com a gente, Lori, como que foi esse momento para você? Assim, em que momento você falou, eu posso atuar na saúde, isso faz sentido para mim? Olha, a gestão de saúde chegou no momento de questionamento da minha vida. Eu estava questionando minha carreira, minha escolha de carreira. Então, tudo isso. Quando a gente começa a graduação, a gente não tem muita clareza onde que a gente pode atuar, o que a gente pode fazer, como a Ana falou. E comigo não foi diferente. Então, a gente sobrevive ao ciclo básico da engenharia, a gente chega no profissional achando que ali a gente vai conseguir se encontrar.
Mas até aquele momento eu sabia, engenharia, a gente vai resolver problema. Mas eu não Onde, conseguia... né? Onde? Mas eu não conseguia me sentir que eu encontrei o meu caminho até aquelas disciplinas que eu tinha feito, e quando eu me imaginava atuando dentro de uma fábrica, dentro de um banco, dentro de qualquer outra empresa, eu sentia uma tristeza, vou falar a verdade. Aí chegou o próximo período, eu me inscrevi na disciplina de melhoria de processos, que inclusive era a Ana que ministrava, e dentro da disciplina a gente podia fazer um projeto dentro de uma unidade de emergência. Então ali foi um divisor de águas para como eu me vi engenheira e o que eu poderia fazer com a minha carreira. E eu senti muito alívio, de verdade, muito alívio, porque ali eu conseguia ver as ferramentas que eu vinha aprendendo até ali, o que eu podia fazer. Então ali a gente conseguiu melhorar ali a eficiência, diminuir o tempo de retorno das consultas. Então ali eu tive clareza da escolha do que eu queria fazer da minha vida. E nessa disciplina, a Ana sempre fala com muito brilho no olho de todo, como que ela gosta, o que ela gosta, o que ela gosta de fazer. E até aquele momento, eu ficava assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Assim, eu acho que não, a gente vai escolher o que a gente vai fazer e só vai fazer. E não, a gente tem que fazer, quando a gente escolhe o que a gente vai fazer, a gente tem que escolher aquele caminho e traçar com algo que faça sentido para nossa carreira, para a escolha pessoal, profissional. Então, ali eu tive certeza que eu queria fazer, que atuar na área de gestão em saúde, dali eu não saí mais. E tá dentro de uma unidade, ouvir as pessoas, é ainda a parte que eu mais gosto da gestão em saúde. Eu acho que a Ana vai chorar. Eu vou. No final, não, no começo mesmo. Porque a Lorene foi aluna da minha primeira turma de graduação. Então, para mim, foi um super desafio assumir uma disciplina inteira, né, de graduação sozinha, porque antes disso eu tinha sido monitora e tudo mais. Na época eu já estava no mestrado e fui professora convidada da UERJ, onde nós três nos formamos, mas na época Sim. As duas como alunas, eu já como professora. E a Lorene foi o melhor trabalho da disciplina, maior nota da disciplina. Lorene muito tímida, mas muito potente na época. Continua um pouco tímida, menos tímida e ainda mais potente. Então, as duas, né, ela e a Aline, trouxeram o melhor resultado de aplicação prática de melhoria de processos numa unidade de saúde. A gente, inclusive, publicou artigo disso depois. Então, para mim, foi um momento transformador, me entender professora, me colocar no desafio de cumprir um semestre inteiro com uma turma de graduação e mais, levar a turma de graduação para dentro de uma unidade de saúde. Então, assim, uma baita responsabilidade, mas a gente conseguiu entregar resultados muito potentes para aquela unidade. E o ponto que você trouxe, Lori, do brilho no olho, para mim sempre foi sobre isso. Enquanto eu não encontrei aquele lugar em que eu acordasse e visse sentido no que eu estou fazendo, eu não sosseguei. Então, vocês sabem que eu não sossego enquanto a coisa não faz sentido. Sim. E eu percebi também em vocês essa visão crítica do mundo. E não é à toa que hoje nós somos sócias e nosso filhote aí na Hub City está crescendo pra caramba. Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente faz com um propósito, por mais que o caminho seja difícil, e ele sempre vai ser, né? Não existe caminho fácil quando a gente pensa em empreender, por exemplo, mas a gente acorda e sabe que está fazendo algo útil para o mundo e algo que transforma a gente também. A gente percebe que faz sentido. Então, fico muito, muito feliz, Lori, de ter sido parte ali da sua transformação também. Chegou no momento certeiro, porque estava desesperado. Muito bom. Bianca, como isso aconteceu? Eu acho que o caminho foi bem diferente do da Lori, mas divertido e bem potente também. Compartilha com a gente. Foi bem engraçado esse momento, né? Então, como a Ana já falou, né? A gente se formou na UERJ, Engenharia de Produção. E aí eu tava passando ali pelo corredor da engenharia ali da FEM. E eu vi uma porta ali, uma plaquinha escrito Legos. E aí eu virei pro meu orientador e perguntei, o que é isso? O que é o Legos? E aí ele simplesmente me empurrou pra dentro da sala. Abriu a porta e falou, descubra. Toma, vai aí. E aí eu encontrei a Ana Carolina, ela tava até em uma reunião, eu acho. E ela foi, né, se apresentou, enfim, me explicou o que era o Legos, né, que é o Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde.
E na mesma hora ele me convidou a participar da equipe e eu, de pronto, aceitei. Não sabia nem direito o que era, mas aceitei porque eu adorava fazer uma coisa diferente. E, enfim, desde ali do início das reuniões, as primeiras pesquisas, eu fui vendo como que a engenharia poderia ser aplicada na área da saúde, o que eu nunca tinha imaginado, porque eu sempre olhava a engenharia de produção, né, sendo aplicada na indústria, em serviços, assim, tecnologia, enfim, em outras áreas, mas não na saúde, nunca imaginei. Então, quando a gente começou ali a estudar sobre isso, a fazer as pesquisas de política de agendamento, de melhoria de processos, eu fui achando aquilo tão incrível e eu, assim, nossa, eu posso realmente transformar alguma coisa. Útil é uma palavra forte, né? Como você falou. Mas é bem impactante quando a gente pode transformar a saúde, porque a gente está transformando vidas. Então, apesar de a gente não ser médico e tá, sei lá, achando a cura do câncer, mas a gente está melhorando o dia a dia dos pacientes. Dos médicos também. Dos médicos. E aquilo realmente abriu os olhos para mim e eu, naquele momento, percebi que era aquilo que eu queria fazer. E aí, desde então, mais de 6 anos, né, a gente atuando nessa área. E a Bianca, com muita habilidade matemática, conseguiu também encontrar um caminho específico dentro do segmento. E aí, quando você fala, né, Bianca, sobre política de agendamento, sobre modelagem, a gente tem abordagem quantitativa que também resolve problemas bem complexos no setor de saúde. Então, tem espaço para todo mundo, né? Assim, tem espaço para quem quer usar modelos, inteligência artificial, espaços para quem gosta de pessoas, para quem quer entender processos. E essa visão complementar à saúde potencializa muito os nossos resultados. Esse processo foi engraçado. A gente estava mentorando uma turma do Hospital Universitário. A gente fazia, na época, uma formação de gestão de processos para eles. E aí eu parei ali aquela agenda que eu estava fazendo para explicar para a Bianca do que se tratava. E a Bianca, com uma mente muito organizada, e foi um momento até desafiador, né? Porque você entrou em novembro de 2019. Alguns meses depois a gente passou pela pandemia e o laboratório ele funcionava todo presencialmente. As reuniões eram presenciais, as aulas eram presenciais. E aí a Bianca trouxe, né, informatização de tudo isso também. Implementou lá pra gente o Teams, né, dentro da equipe. Não só da equipe, mas para toda a engenharia, né? Para toda a engenharia. Depois foi treinadora dos professores, inclusive. E também trouxe a perspectiva do digital, né? Foi um momento em que todo mundo, de alguma forma, precisou se adaptar ao digital. E a Bianca trouxe essa visão que até então a gente não tinha de transformar os cursos que a gente estava fazendo presencialmente em cursos digitais. Foi uma oportunidade também da gente se aproximar dos acadêmicos de medicina na época. A gente se aproximou das ligas de empreendedorismo das universidades. Sim. Então, foi um momento bem, bem potente. E esse laboratório, ele praticamente formou a gente nessa aplicação da engenharia na área da saúde. Antes disso, eu tinha tido a oportunidade de trabalhar com a professora Thaís na COP, na UFRJ, né? E lá foi onde eu fiz o primeiro projeto, ainda no escopo daquela parceria foi quando a Lorene também participou. E depois disso a gente criou, né, eu ajudei a professora Thaís a criar esse laboratório, onde a Bianca também fez parte. E a Bianca tocou num ponto, pesquisa. A nossa atuação hoje acontece dentro dessa tríade. A gente fala de sala de aula porque eu preciso levar conhecimento para quem está fazendo na prática. A gente fala de pesquisa quando a Bianca, por exemplo, publica os resultados do que ela desenvolveu. E o projeto, a gente vai para a unidade botar a mão na massa, né? Resolver na prática problemas reais. E eles se conversam nessa tríade. Exato. Então a gente aprende muito na pesquisa, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova para aplicar nos projetos e também para ensinar para outras pessoas. Então a gente sempre fica aí nesse ciclo, né? Exato, é um ciclo sinérgico, né? Porque um retroalimenta o outro. Eu digo que a sala de aula pode trazer para a gente problemas, né? Desafios dos alunos que a gente vai ter que estudar para resolver. Sim. E aí, quando a gente estuda para resolver, a gente pode publicar isso de volta para devolver para a sociedade esse conhecimento. E quando a gente está na unidade, a gente está usando tanto o conhecimento de sala de aula quanto o conhecimento de pesquisa para resolver problema real. Então, é realmente bem sinérgico, né? Sim.
Ana, você já formou mais de 6.000 alunos ao longo da sua trajetória profissional. Conta como foi essa formação para você e como isso impactou na sua trajetória. Muitos alunos, né, Lori? E em muitos formatos. Lá no início, a gente oferecia cursos de extensão. Então, eram cursos que formavam servidores do Estado, gestores da atenção primária, ainda no escopo desse laboratório de pesquisa. E só aí, nessa primeira rodada, já foram quase 500, eram quase 300 gestores de atenção primária. E acho que um ponto importante aqui, Lória, é por que a gente forma essas pessoas, né? Eu poderia simplesmente fazer o projeto, entregar o resultado e pronto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que se a gente faz o projeto, entrega o resultado e vai embora, sim, provavelmente aquilo vai ficar no papel, vai ficar na gaveta e as pessoas não vão conseguir implementar. Então, formar esse profissional de saúde que é gestor, que tem o próprio negócio ou que lidera uma equipe, para mim isso tem um papel muito importante de transferir conhecimento, de explicar para aquele profissional como a gente construiu aquele projeto, aqueles resultados, porque depois ele vai precisar continuar executando aquilo. Então, no início, essas formações elas aconteciam geralmente associadas a um projeto de consultoria. Então, a gente fez um projeto muito grande na Prefeitura do Rio de Janeiro, discutindo acesso, discutindo redução de tempo de espera, discutindo filas dentro das unidades de atenção primária. E nessa rodada, a gente começou a formar esses quase 300 gestores de clínicas da família. Então, o que a gente ensinava? Melhoria de processos. Como você mapeia o seu processo? Como você analisa os problemas e as causas, como você projeta a solução, como você implementa a solução, como você mede isso na prática, porque a gente resolveu um ciclo de problemas. E logo depois eles iam continuar vivendo vários ciclos de problemas para sempre, né? A gente fala de melhoria contínua, então para sempre eles, enquanto gestores, iam precisar resolver esses problemas. Então esse primeiro bloco aí, bastante volumoso de alunos, se deu nesse contexto. Depois disso, eu assumi o mestrado profissional de saúde coletiva, 2 disciplinas. Logo depois, eu virei professora de gestão para fisioterapia na PUC Paraná. Depois disso, palestrei para alguns alunos de enfermagem lá em Belém, depois para alunos de fisioterapia em algumas palestras. Talvez esse número esteja até subestimado, mas acho que é uma boa ordem de grandeza. E hoje, Lori, eu estou como professora da graduação da FGV, graduação de administração de empresas, e esse semestre em particular eu comecei uma disciplina no mestrado profissional de lá, um mestrado de gestão para competitividade, onde alunos de supply e alunos de saúde se juntam numa turma de logística aplicada à saúde, e ali a gente começa a discutir como gerenciar a cadeia de suprimento, como projetar indicador, como de fato gerenciar a operação ali dentro para eles conseguirem maximizar resultado. É uma turma bastante rica, ali composta por diretores, empresários, empreendedores dentro do segmento de saúde e outros em outras áreas, né? Áreas do setor de alimentos, de transporte, de logística. Então tem sido uma experiência bem legal. Além disso, sou também professora no MBA de Gestão para Medicina Diagnóstica na FIA. Dividi algumas aulas com a Bianca. E ali a gente fala para médicos radiologistas que tenham o próprio negócio. É uma parceria com o Colégio Brasileiro de Radiologia. E a gente ensina identificação de gargalo, teoria das restrições. A Bianca ensinou recentemente simulação de processos. Uhum. Então, a gente traduz um conhecimento de engenharia e de gestão para um aluno médico ou profissional de saúde. A gente também atende muito fisioterapeuta, porque são profissões que, em geral, empreendem, que são gestoras, que lideram times, enfermeiros também, dentistas. E são profissões que precisam desses conhecimentos estruturados para eles resolverem o dia a dia, na prática. Então, esse número aí de 6.000 alunos, ele aconteceu ao longo desses, diria, quase 12 anos de atuação profissional. E a gente vem colhendo frutos, né? A gente observa os nossos alunos aplicando isso na prática, aumentando resultado, melhorando a entrega desses resultados para o paciente, se vendo os gestores e começando, de fato, ali a abrir o próprio negócio. Então, é mais do que um número, né? É, na verdade, uma rede. Eu sempre falo isso também para vocês, né? De todo o contato que a gente faz, o que fica são as redes. De todo lugar onde a gente passa, né? Onde a gente está, o que fica são as redes, as conexões que a gente faz com as pessoas, e muitos deles continuam hoje no nosso ecossistema.
Muitos deles estão no nosso grupo exclusivo da Hub City, compartilhando desafios, compartilhando resultados, compartilhando material de leitura. Então, perceber essa comunidade é, para mim, muito satisfatório. Sim. E você, Bianca, como que é essa sala de aula? É natural? É bem tranquila? A risada de desespero? Sabe que eu não imaginava que eu ia gostar de sala de aula, né? De dar aula. Eu nunca imaginei isso, mas se eu parar assim e refletir olhando para trás, eu percebi que em alguns momentos da minha vida eu já passei por essas experimentações de sala de aula. E que eu gostava. Sem querer, né? Sem querer, e eu gostava bastante. Então, assim, quando eu era criança, eu gostava de brincar de sala de aula, de eu ser a professora e eu colocava meu irmão mais novo ali para ser o aluno, mas ele não gostava muito de brincar disso, né? E, enfim, eu dei aula ali de reforço escolar para um colega dele, para primos, primas, até para os meus colegas na escola mesmo. Eu sempre era aluna que me chamavam quando alguém ficava ali de recuperação, precisava estudar muito para a prova final, sempre me procuravam para eu dar ali umas explicações, né? E eu gostava bastante disso, eu sempre gostei, mas eu nunca me vi como professora, né? Nunca vi... Não imaginava que isso podia ser uma profissão, né? Quando a gente vai entrando na engenharia, você não imagina. Sim, professora, como assim? Exatamente. E a gente não vê isso como uma carreira, né? A gente olha, quero ser engenheira, quero ser médico, advogada. E você pode até ser essas pessoas, mas você também pode dar aula, você pode dar o seu conhecimento. E isso é muito interessante, né? Muito legal também, porque a gente não... Não leva nada, né? Exatamente essa frase que eu sempre escuto de você. A gente não leva nada, então é muito importante isso. Tudo que a gente aprende, a gente conseguir dar pro próximo, né? Levar pro próximo. Compartilhar. Sim, então assim, desde o início ali dessas experiências, mas no Legos também, né? A gente teve ali algumas experiências em que você dava aquele empurrãozinho ali pra eu... No susto, né? Hoje a Bianca vai apresentar o assunto, ela regalava o olho. Sim, sempre no susto. Mas com coragem, né, Bianca? Acho que esse é um ponto, assim. Não, e se você falasse com antecedência, eu fugi, né? Mas eu ia, assim, sempre nervosa, achando que poderia dar alguma coisa errada, mas eu sabia que você estava do meu lado para me dar um apoio. Se eu falasse alguma besteira, você ia dar um jeito ali bem sutil de me corrigir. E eu lembro que você também falava assim, se você não souber a resposta, você fala que vai pesquisar, que você vai procurar saber e depois você manda. Não tem problema, não tem problema não saber de tudo. A gente não precisa, né? Exato. Isso não é um lugar em que a gente tem que se colocar em hipótese nenhuma, porque isso não é humano, né? Sim, e aí eu fui criando coragem aos poucos, então a gente teve ali no Legos algumas turmas, né, que a gente dava aula sempre ali como o seu apoio ali, né, nas turmas. E depois disso veio as aulas na graduação, no mestrado, que você sempre me convida também. E eu me sinto muito realizada depois da aula, assim. Eu não vou dizer que eu ainda não tenho um frio na barriga, porque tem. Então, sempre quando você me convida, eu fico com aquele, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Mas eu respiro fundo e falo, não, temos que ir, porque a gente tem que ir testando, e cada vez que a gente vai dar, a gente melhora, né? Exato. Então, eu vou na cara e coragem, e depois, quando acaba a aula, eu me sinto tão leve e realizada, sabe? Porque a gente troca tanto, né? Quando a gente tá na sala de aula, a gente troca muito com os alunos também, porque eles trazem as vivências deles. Sim. E a gente aprende com eles também. E no final, os elogios que eu recebo também, no final da aula, aquece o coração. Então, hoje em dia, assim, eu gosto bastante. E eu quero continuar fazendo isso, dando aula, ensinando as pessoas, enfim, além dos projetos e tudo que a gente faz, né? E Lori, pra você, como é que é essa vivência de sala de aula? Olha, se me perguntasse quando eu era criança, eu ia... Sair correndo. Porque quando a gente pergunta a criança, o que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu não queria ser, que era professora e médica. Então é meio irônico eu estar nesses dois ambientes hoje.
Mas como eu sempre fui muito tímida, então eu comecei dando pequenos passos. Então eu comecei lá no laboratório com apoio na construção de materiais, até chegar no Hub City, que hoje a Bianca e a Ana é a porta de entrada ali da sala de aula. E a vivência que eu tenho com os alunos na sala de aula é um suporte ali, porque eles aprendem... você faz muita coisa por trás das câmeras. A gente pode estar aparecendo ali para os alunos, mas você, com todo o seu apoio por trás, não seria possível também, né? Sim, porque eles assimilam ali os primeiros conceitos ali, a parte teórica, as ferramentas, e como que eles vão saber que eles de fato entenderam quando eles vão aplicar isso naquelas ferramentas. Então, ali eles trazem... Então, a gente tem contato direto com esses alunos para eles trazerem as dúvidas deles. E ali, na parte da correção, que a gente vai mostrando, apontando quais foram os erros. E com o tempo, eles vão absorvendo essas ferramentas e usando com propriedade. Então, essa é a parte mais legal. Depois que eles conseguem assimilar aquele conhecimento e usar e trazer cada vez dúvidas mais complexas para ali. E é uma forma da gente traduzir o nosso conhecimento, porque pra gente é muito trivial. A gente aprendeu isso na graduação, vem usando ao longo de muitos anos. Então, para eles, que eles nunca tiveram esse contato com essas ferramentas, com os conceitos de gestão, a gente tem que traduzir ali para a linguagem deles, para eles conseguirem absorver esse conhecimento. Sim. Então, basicamente... É e a Lori, ela faz muitas coisas por trás, né? Ela prepara o material, entra em contato com os alunos para lembrar que tem tarefa para fazer, corrige as tarefas. Exatamente. Hoje ela é a principal responsável pela experiência do aluno dentro da Hub City. E não à toa é a nossa gerente de novos produtos, nossa gerente de produtos. Então a Lori tem sempre construído as experiências de ensino, as experiências de aprendizagem mesmo do aluno dentro da empresa. E acho que um ponto importante ali na fala da Bianca, né? Sempre que eu vejo a Bianca nervosa, eu me vejo. Porque eu estava exatamente naquele lugar lá atrás. E aí, quando a gente constrói, Bianca, esse lugar seguro de sala de aula, é um lugar onde você não precisa ter medo, porque você não tem que saber sobre absolutamente tudo. E essa foi uma frase da Thaís, que foi a minha mentora, né? A Thaís foi para mim o que eu sou para vocês. E na primeira vez que eu entrei numa sala de aula de graduação sozinha, ela, na verdade, foi comigo, e ela falou assim, eu vou ficar lá embaixo corrigindo prova. E pronto, eu falei, o que eu vou fazer com os alunos sozinha? E a sensação foi exatamente essa. Eu falei, o que eu faço? Aí ela, se você não souber, você fala que não sabe. Eu falei, eu posso? E aí, quando eu descobri que eu podia, isso nos coloca num lugar, não só de sala de aula, mas num lugar profissional bem potente. Porque a gente compartilha o que a gente sabe, a gente aprende com as pessoas e a gente transforma junto. Então, eu também não acredito em super gênios, eles até existem, mas eles não estão à disposição em muitos lugares em grande volume. Então, a gente tem que se colocar também na posição de vulnerável e desenvolver. Né? E é esse ponto que a Lori também trouxe. Né? As duas chegaram muito tímidas, a Bianca um pouco menos, a Lori um pouco mais. E eu também era essa aluna. E nos ver hoje palestrando para muitas pessoas, para auditórios com mais de 500 pessoas, falando aqui para a audiência e falando para dezenas, centenas de alunos dentro da nossa empresa, isso para mim é um resultado, na verdade é uma evidência de que quando você se coloca e se coloca no sentido de você se está disposta a se desenvolver, as coisas acontecem e acontecem muito. Então, ver a Lori, por exemplo, hoje interagindo com os nossos alunos e proporcionando uma experiência, uma jornada de ensino completa ali dentro da empresa. Isso, para mim, Lori, assim, é fruto do que a gente está construindo com consistência. Então, eu nunca duvidei da capacidade de vocês e, por isso, vocês foram convidadas para estarem aqui comigo hoje, literalmente, e hoje dentro da Hub City. E esse é um ponto, um lugar... a Bianca vai brigar, porque isso está lá na última pergunta do roteiro, mas esse é um ponto de convivência que a gente criou, né? De se colocar vulnerável, de colocar os nossos desafios na mesa e juntas a gente pensar em como que a gente resolve. Eu acho que esse é um grande diferencial. Quando eu vejo outras empresas em que nas sociedades isso não acontece, provavelmente é uma empresa que está fadada ao fracasso.
Então, acho que esse é um super diferencial do que a gente tem construído aqui. Sim. Se perceber vulnerável, assumir vulnerabilidade, colocar isso na mesa e pensar, ok, o que a gente faz com isso? Isso aqui eu vou estudar, isso daqui eu resolvo, isso daqui eu te ensino, isso daqui eu aprendo com você. Então, fico bem feliz com a forma como a gente conduz esses desafios. Sim. Bom, gente, eu quero propor um desafio rápido aqui para vocês. Se vocês pudessem escolher uma frase que resumisse ali a essência profissional de vocês, que frase seria essa? Vamos começar por você, Lori. Acho que pegando um gancho das atividades que eu venho fazendo no Hub City, eu acho que é transformar a complexidade em clareza. E não esquecer das pessoas ali, acho que é o principal ali dentro do Hub City. Perfeito, adorei. E Muito você, bom. Ana? Clássico, né? O clássico que eu falo quase todo santo dia, que é o caminho é que o caminho aparece. Porque na minha vida isso tem acontecido. Às vezes a gente traça um monte de planos, a Bianca, que é a nossa organizadora, planejadora, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imaginou e nem sempre a gente vai ter uma visão muito clara ali do próximo passo. O que a gente precisa é garantir consistência nas nossas decisões, nos nossos princípios, propósitos e caminhar. Porque às vezes o caminho ele realmente só vai aparecer quando a gente dá o passo. E engraçado, Bianca, que eu tive um sonho com isso. Acho que eu compartilhei isso com vocês, né? Não? Eu tava numa... Você é ao vivo aqui. Olha que doido. Eu tava numa estação e, enfim, eu vou até chorar, porque eu sonhei com isso na noite em que meu pai faleceu. Eu sonhei do sábado pro domingo e aí depois eu tive a notícia. E olha como que era esse sonho. Eu tava num metrô que eu não conhecia e eu ficava olhando pro mapa, convicta de que eu ia interpretar aquele mapa, mas era um mapa com lugares que eu não conhecia. Se for de São Paulo, então, muito difícil. Não conheço ainda, mas eu olhava para aquele mapa, Bianca, e eu ficava assim, tipo, não consigo interpretar. E aí eu dizia para mim mesma, deixa pra lá, eu vou seguir a minha intuição. Olha, logo eu, a racional, né? Vou seguir a minha intuição. E aí eu começava a caminhar naquela estação e tinha um momento em que não tinha mais nada. Era o fim da rampa, não tinha nada. E eu dava o passo. Quando eu dava o passo, apareciam degraus. E aí tinha a figura de um segurança ali daquele lugar e ele falava assim, é assim mesmo, a escada só aparece depois que você dá o passo. Assim, totalmente simbólico, metafórico. Até arrepiei aqui. Muito doido isso, muito doido, porque o que eu falo todo santo dia, né, eu vivi ali. Não existia mais caminho. E eu precisei dar o passo para o caminho acontecer. E acho que a gente tem visto isso aqui na empresa, né? Nem todos os passos estão escritos. Com o método, a gente mitiga muito risco, mas empreender vai ser sempre sobre assumir riscos. E aí, cada uma com seu apetite por risco, né? Umas com mais apetite, outras com menos. Eu acho que a gente faz ali a dosagem e a mistura perfeita para conseguir dar o passo, saber que nem sempre o caminho vai estar posto ali, mas que quando a gente dá o passo, o caminho se forma e a gente consegue, com o método, reduzindo o risco ao longo dessa jornada. Sim. E você, Bianca, que frase que você traria aqui para marcar ali a sua visão sobre profissão, sobre a sua atuação? A frase que eu escolhi aqui para trazer, né, é fazer a saúde funcionar melhor, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. E assim, isso, tentar explicar o motivo por trás dessa frase, né? Eu sempre que eu vou ali no médico, tanto como um paciente ou quanto acompanhante, né? Eu sempre me estresso muito quando eu vejo os processos desorganizados. Principalmente porque a gente sabe o que está acontecendo ali, né? Sim. Mas até antes disso, né? Assim, antes de aplicar a engenharia na saúde, enfim, antes dessa trajetória nossa, sempre que eu ia no médico eu ficava bem aborrecida. Porque o tempo que demora muito, os processos desorganizados, você vai para um lado, a pessoa indica para você ir para um lado, falar com uma pessoa, você chega lá, não é aqui, é do outro lado. Enfim, isso sempre me irritava bastante. E quando eu descobri que o meu conhecimento, eu poderia resolver isso, transformar isso e fazer com que as pessoas não passem por esse estresse que eu passava, isso que mexeu ali comigo e resume ali, traduz esse propósito, né? De a gente conseguir transformar esses pedacinhos
transformar a saúde tanto para o paciente quanto para o profissional também, porque muitas vezes não é culpa de quem está ali trabalhando, está na ponta. Às vezes, na melhor das intenções, a pessoa está gerando aquele caos, né? Sim. Então, a gente às vezes se vê ali naquela situação e às vezes até, enfim, no momento da raiva desconta no profissional que está ali na ponta, mas a culpa não é dele, não foi ele que desenhou o processo, não foi ele que deu a ordem de fazer daquela forma. Então, a gente poder fazer essa diferença, tanto para o paciente, mas também para o profissional, para ele também não passar por isso. Perfeito, perfeito. E aí me contem, meninas, como é que foi receber o convite para a gente criar a Hub City? Daqui a pouco eu conto de onde que veio a ideia. Mas como é que foi receber esse convite? Bom, eu fiquei muito lisonjeada e com medo. Eu acho que... Eu topo e o que a gente faz agora? É até engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque a gente ensina os profissionais de saúde a empreender. Vamos largar o CLT e vamos empreender? Mas a gente também já passou por isso. E a gente... Então, quando você me convidou, eu tive aquele medo, porque a gente não tem previsão, né? Não tem uma previsibilidade do que pode acontecer. A gente tem os riscos que a gente tem que assumir. A gente tem que ter muita coragem. E logo eu, que sou uma pessoa que quer tudo controlado, tudo agendado, uma agenda certinho. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. E logo eu, assim, tendo que me ver numa situação que eu não vou saber o que vai acontecer amanhã. Então, é um medo que vem, mas a gente aprende com medo a ter coragem. Então, hoje em dia, né... Especialmente quando a gente vai vendo os resultados, né? Isso Sim. vai dando esperança de que o que a gente está fazendo faz sentido, né? Sim, sim. E a cada vez que a gente atende um cliente, faz alguma coisa nova, a gente também recebe ali o feedback deles, aí a gente vê que a gente está no caminho certo. Mas antes de chegar nesse momento, né, alguns meses atrás, né, que a gente ainda não tem nenhum ano de empresa, então alguns meses atrás ainda tinha aquele medo. O medo vai diminuindo com o passar dos meses, dos dias. Eu acho que esse medo vai diminuindo, a coragem vai tomando conta, né, desse espaço, e a gente vai entendendo que a gente está no caminho certo. E hoje em dia eu nem quero voltar mais pro CLT. Nem passa pela cabeça ter que perder a autonomia sobre o seu tempo, sobre o seu conhecimento. Nossa, eu acho que, assim, a pandemia mexeu muito com a gente, acho que com todos nós, sobre essa questão de liberdade de tempo, geográfica, porque hoje, quando a gente para pensar, eu vou sair da minha casa para chegar num escritório com dezenas de pessoas para abrir o computador e fazer uma reunião remota com outras pessoas que estão na sua frente. Sim. Porque o lugar, né, não está mais preparado escritórios, para isso. os escritórios estão em outro formato, né? Cada um tem a sua baia. Então você não consegue fazer uma reunião ali porque é muito barulho, outras pessoas conversando. E cada vez mais os escritórios têm salas de reunião para você se deslocar, enfim. E até onde a gente trabalhava, até tinha as salas, mas sempre estavam ocupadas e salas bem concorridas. Ou parte do time fora dali, né? Porque como isso volta híbrido, parte do time não tá ali, daí o time que tá presencial precisa fazer reunião remota com quem tá em casa. Então eu comecei a ver que não fazia sentido, né? A gente, perdia tempo. Acho que a Lore até consegue falar isso com mais propriedade do que eu, porque ela morava mais longe do trabalho. Então perdi um tempo ali no transporte. 2 horas. E volta. 2 para ir, 2 para voltar. Exatamente. Então é um tempo que você perde ali da sua vida e você começa a pensar, poxa, eu poderia estar trabalhando de casa para fazer o mesmo trabalho até melhor. Eu lembro que quando eu fazia ali alguns trabalhos em casa, eu tinha uma performance melhor, porque eu conseguia me concentrar. Eu não teria acordado tão cedo para me deslocar, então eu estava com mais energia também. Enfim. Você não consegue cuidar da saúde também, porque você não consegue fazer uma atividade física, porque você tem que sair antes das 7, chega quase 9 da noite. Você vai em que momento fazer atividade física? Você não consegue cuidar da saúde, de exercício, alimentação, nada. E até para marcar o médico também, né? Você precisa pedir autorização para você poder faltar ou chegar atrasado para poder ir ao médico. Então, tem várias nuances aí que realmente
parando hoje, eu não sei como que eu aguentava e eu não quero mais essa vida, né? Então, cada vez mais eu me apaixono pelo empreendedorismo e a gente vai vendo novas formas também, né? De trabalho e com essa liberdade. E para você, Lori, como é que foi esse convite? Olha, quando coisas muito impactantes acontecem na minha vida, eu acho que eu não processo naquele momento. Vai ser com o tempo. Com o tempo. Mas nesse trabalho anterior, né, do CLT, a gente recebe ordens superiores com direcionamentos que a gente já não acredita, que já não faz mais sentido, mas ainda assim a gente tem que executar. Então, quando veio o convite da Ana, o que eu foquei foi, eu vou conseguir fazer e aplicar os meus conhecimentos, como eu já vinha fazendo, só que com direcionamento que faz sentido, que a gente também ia ter voz. Então, ali eu não pensei nem 2 vezes. Agora, qual impacto que isso ia ter na minha vida, eu fui processando depois. Porque como você vai se ver empreendedora, o que você tem que fazer para se tornar uma empreendedora. Então, isso foi com o tempo. Mas o convite inicial, assim, eu recebi, foi muito bem-vindo. E é importante isso que você falou, né? Porque a gente vê também dos nossos alunos essa questão de não ter autonomia do trabalho, do conhecimento. Então, muitas vezes, eles estão atendendo em lugares, enfim, clínicas, hospitais, que eles precisam assumir ali uma ordem de cima e eles não estão satisfeitos com isso, mas precisam assumir. Então, foi um pouco do que a gente passou também. Então, a gente passar essa mensagem para eles também de que tem um caminho, né? Existe um caminho que você possa ter autonomia do seu tempo, do seu trabalho, do seu conhecimento. Acho que é muito importante isso também para eles, né? No meu caso, foram, na verdade, talvez vários fatos acumulados, né? O primeiro deles, nós todas sentimos, a gente estava conduzindo ali um projeto bem potente, e, de repente, o direcionamento mudou porque a gente precisava entregar resultado financeiro. E ali talvez tenha sido o primeiro baque, do tipo, eu não posso mais usar o meu conhecimento para transformar pessoas, para transformar resultado. Eu preciso entregar ali, né, o que estão me pedindo. Alguns milhões por semana ali, enfim. E esse talvez tenha sido o primeiro baque, mas isso ainda não tinha me trazido coragem para sair daquela inércia. E acho que esse é um ponto importante, né? A gente sai da universidade e entra no mercado de saúde suplementar. No meu caso, por uma questão pessoal, eu precisava prover ali cuidados de saúde para minha mãe e eu não tinha ainda uma renda muito adequada dentro da academia, então eu precisei ingressar, e no momento em que eu precisei ingressar, eu precisava montar um time, e aí foi nesse momento em que eu levei vocês e 6 meninas da engenharia, da UERJ, para comporem comigo aquele time. A gente entregou resultados muito potentes, acho que a gente aprendeu muito. Sim. Foi um momento profissional importante para a gente ver o outro lado da cortina, para a gente entender como funcionava a saúde suplementar. Então, isso também nos amadureceu muito enquanto profissionais. E como é que funcionam as grandes empresas. E como funcionam, como construir um império daquela magnitude. E aí, o momento, assim, o estopim, de fato, foi quando as minhas atividades de ensino começaram a ser um problema para a empresa. E essa era uma premissa no momento em que eu entrei. Eu sinalizei, eu sou professora, eu sou pesquisadora e eu preciso continuar isso, e até então estava tudo bem. Por 2 anos isso era ótimo para a empresa. Até usaram o seu conhecimento. Exato, a gente formou muita gente ali, né? A gente entregou conhecimento, informações presenciais, informações também assíncronas. E aí o número que a Lori me perguntou lá atrás, né? Os 6.000, quase 2.000 foram dentro da empresa onde a gente atuou. E até aí estava funcionando super bem, a gente estava colhendo frutos bem potentes. Mas em um determinado momento, e a gente entende que são questões políticas, né, enfim, o que a gente chama no corporativo de dança das cadeiras, até que a minha atuação de ensino se tornou um problema. E eu recebi um brilhante convite de assinar um termo de exclusividade com a empresa sem qualquer contrapartida financeira. Então, eu não poderia mais lecionar, não poderia mais atuar com pesquisa, porque por algum motivo isso se tornou um problema para a corporação.
E eu precisaria, portanto, escolher entre seguir a minha carreira executiva e a minha carreira acadêmica. E ali, né, eu rapidamente pensei, essa carreira acadêmica já foi escolhida há 12 anos, não há o que se escolher. Sim. Portanto, tchau. Então, acho que esse foi o estopim, mas eu também saí sem o caminho desenhado. Então, é caminho que o caminho aparece. E é engraçado como a gente precisa se posicionar diante da vida para as coisas acontecerem, né? As coisas, elas não vão cair no nosso colo sem que a gente mostre... Se movimente, né? Exato, sem que a gente mostre qual a nossa intenção. Eu acho que você pode compartilhar também a questão do pós-doc, né? Exato. E aí, uma semana depois disso, eu recebi o convite para ingressar no pós-doutorado na USP, onde hoje eu estou cursando o pós-doutorado. E uma semana seguinte, eu recebi o convite para lecionar na FGV e logo depois fiz o concurso. Então, a gente precisa se posicionar. Essas coisas provavelmente não aconteceriam se você não tivesse falado se eu não tivesse naquele momento. Decidido, né? Tivesse de fato dado o passo. Então, no momento em que eu saí dali, eu falei, eu tenho certeza absoluta de que o meu conhecimento ele é muito importante para o setor, para o segmento, e que eu posso usar da forma como eu acredito. Então, eu posso entregar o conhecimento que eu quero, para quem eu quero, da forma como eu quero. E aí, ali dentro, a gente viu, e a Bianca trouxe isso, né? Centenas de profissionais, muitos deles muito competentes, precisando atender em 10 minutos, né? Porque essa era a normativa, e recebendo muito pouco por isso. E eu percebi, caramba, é possível que esse profissional, de alguma forma, tenha também autonomia sobre o próprio tempo, sobre o próprio conhecimento, como a gente está tendo. E aí, muito por isso, né, os produtos que a gente tem hoje na HubCity falam com esse profissional. Com um profissional de saúde que quer empreender, que quer dar esse mesmo passo, e com um profissional de saúde que já tem o próprio negócio, que tem dores e desafios que a gente sabe resolver muito bem. Então, o meu momento foi muito nesse lugar de coragem e de dar o passo para o caminho começar a se construir. Sim. E nessa nossa rotina aí, que mistura muitas coisas, mistura ensino, projetos, tem o pessoal também, né? Porque a gente não é feito de ferro, a gente também tem a nossa vida pessoal que uma hora ou outra nos derruba. Como é que você dá conta disso tudo? Nem sempre dou conta, mas acho que uma coisa que eu aprendi e que vocês fazem muito parte desse aprendizado é pedir ajuda, né? Então, sinalizar, eu não vou dar conta disso, eu preciso dividir, a gente precisa redistribuir, a gente precisa pensar em como equacionar isso. Eu sempre fui a pessoa que resolvia tudo sozinha, que pegava todo o problema para resolver sozinha. Então, empreender também me ensinou que é muito sobre delegar, sobre dividir, sobre especificar o que a gente espera do outro, sobre colocar ali os desafios na mesa. Então, a vida veio me ensinando isso a duras penas, né? Primeiro com o câncer do meu ex-companheiro, depois com o AVC da minha mãe. Então, eu percebi que eu não ia dar conta de tudo sozinha, que eu precisava pedir ajuda, aprender a pedir ajuda, que estava tudo bem, que isso não era humilhação, que era dividir, compartilhar. Então, talvez tenha sido um preparo para o momento em que a gente está hoje, né? E até acho que o formato em que a gente cria HubCity fala muito sobre isso. A gente se coloca como um ecossistema, um hub, ali, um ponto de encontro, onde a gente aproxima profissionais de outras áreas, porque a gente reconhece que não dá para resolver negócios complexos de saúde só com engenharia. Sim. A gente precisa de contabilidade, de direito médico, de marketing. Então, hoje a gente funciona desse formato, né? Num formato em que eu preciso de mais pessoas para equacionar. E até aproveitando esse ponto que você falou, que tem muita gente na internet que vende ali um produto de que a pessoa é especialista em tudo e consegue entregar tudo para você e fazer a sua vida mudar. E a gente não se coloca nesse lugar, né? Graças a Deus. A gente reconhece que... Assim, não temos fórmula do milagre, então quem tá procurando por isso pode parar de seguir, de acompanhar. A gente reconhece que a gente manda muito bem em gestão, né? Em organizar os processos, em eficiência operacional. Planejamento estratégico. Isso, mas a gente reconhece que a gente não manda muito bem em marketing e que o médico precisa de marketing, não só dancinha de TikTok, quem tiver com esse pensamento, mas de posicionamento médico no digital, porque é muito importante hoje em dia.
Além disso, a advocacia, né, como você falou, direito, Proteção então jurídica. precisa ali de uma advogada também. A gente não tem formação em direito. E a gente vai conhecendo essas pessoas e vai se aproximando, né, não só da gente, porque a gente também precisa desses serviços. Como a gente empreendendo, né, crescendo com a Hub City, a gente precisa desses serviços e a gente também vai indicando para os nossos alunos, né, para os nossos clientes. A gente cria um ecossistema com parceiros seguros, né, com parceiros estratégicos. Sim. Porque muitas vezes o médico é bombardeado, o médico e o profissional de saúde como um todo, eles são bombardeados de fórmulas milagrosas, de receitas mágicas para o sucesso. E muitas vezes ele nem se sente seguro de fazer uma escolha, né, de um parceiro estratégico, de um contador, de um advogado. Então a gente faz e a gente se responsabiliza por essa curadoria também, por enxergar e definir esses parceiros estratégicos que trabalham com a gente. Então são serviços que a gente confia, que a gente conhece, para que a gente oferte isso para os alunos. A gente não só entrega o cartãozinho da pessoa, né? A gente aproxima ali do nosso ecossistema. E aí até a gente pode aqui aproveitar esse momento para falar do nosso programa, né, do Clínica em Ação, que é justamente isso. Então a gente uniu o direito médico, marketing para médico, contabilidade para médico. Também tem uma médica que mostra a experiência dela e a gente, né, como gestão. Então a gente juntou tudo isso e colocou ali no programa para poder ensinar ali para quem está começando, que precisa disso tudo. Então, assim, a gente entende que para quem está começando não tem dinheiro suficiente, né? Não tem ali um investimento suficiente para dar conta disso tudo, para pagar o contador, para pagar um advogado, para pagar o marketing. Mas aí o que a gente faz? A gente ensina os primeiros passos para as pessoas, para elas saberem a importância disso e como ela consegue ir fazendo sozinha no início. Porque quando escalar vai ser impossível fazer sozinha, né? E até, Bianca, um ponto, assim, a pessoa conseguir saber do que ela tem que entender para ela definir. Isso aqui eu vou delegar, isso daqui eu vou continuar fazendo sozinho, isso daqui eu preciso de apoio. Então, o programa Clínica em Ação, ele nasce muito para esse profissional que quer começar certo. Porque a gente já atende muitos clientes que têm problemas crônicos, muitas vezes, porque eles iniciaram imitando o modelo do colega do lado, precificando com base nas clínicas do mesmo bairro. A gente vai atender esse profissional? Vai. Sim. Mas ele já tem problemas, porque ele já começou e alguns deles já se veem gestores, já têm um entendimento um pouco mais claro, um pouco mais maduro sobre gestão, sobre modelo de negócio, sobre planejamento estratégico, mas outros também nem têm ainda. Então, depois de muitos anos atendendo a esses negócios que já começaram e que têm problemas, a gente entendeu por que não, a gente propôs, né? Por que não atender a esse profissional que quer começar e não sabe muito bem por onde. E a médica que a Bianca comentou que está com a gente, a doutora Fernanda Albuquerque, ela é nossa cliente. Então ela nos procurou porque ela queria expandir o próprio negócio, ela tem um consultório e ela quer construir uma clínica multi. E nesse momento de expansão, ela entendeu, eu preciso de outras áreas de conhecimento. Então, ela é nossa cliente e é professora preceptora. E aí ela falou, Ana, todo ano eu formo dezenas de médicos endocrinologistas, ela é professora na UERJ, que não sabem por onde começar, o que a gente pode fazer? Então, o Clínica em Ação, ele nasce desse momento, né, dessa dor que a Fernanda traz para a gente, que a gente já observa no mercado. Então, a gente estrutura todo esse ecossistema para atender de forma completa esse médico que quer iniciar. Para médicos que já têm dores como a da Fernanda, já se veem gestores, a gente tem um programa de aceleração. E para clínicas maiores, consultórios que já têm um faturamento mais estruturado e que precisam de um time que resolva na prática, a gente oferece a consultoria, então é a nossa hora mais cara, mas a nossa hora dentro do cliente, a nossa hora em que o nosso time, a gente entrega ali o resultado para ele. Então a gente segmenta na nossa esteira de produtos dessa maneira para atender a profissionais de saúde que estão em momentos diferentes da trajetória. Só para complementar em relação ao Clínica em Ação, não só esses médicos que estão saindo ali do ser especialista da residência, mas médicos que já começaram a atender, mas está atendendo em clínicas de terceiros, em
coworking. plantões e já estão muito calejados. Já entenderam que ali não é o local que eles vão conseguir entregar o melhor deles. Então, a gente consegue, na clinicação, estruturar isso para ele. E quando a gente fala assim, você tem desejo de abrir a sua clínica, muitos pensam que não é aquele momento, porque é muitas coisas que tem que fazer. E não, a gente entrega ali que ele pode começar com pequenos passos e a gente ajuda a estruturar, ele entender como que ele vai construir cada etapa ali dentro, em cada fase, até ele conseguir, sei lá, ter a própria clínica, mas começar de forma programar certa. um coworking, uma coisa assim. Exato, Lori. A gente também recebeu alguns alunos que estavam há 10 anos nessa história, né? Vou dar o primeiro passo, não tenho coragem, tenho medo, não me vejo gestor. Então, a gente reconhece muito bem essas dores e o programa, ele soluciona esse momento para esse profissional. Meninas, a gente está se aproximando aqui do fim desse episódio, que foi bem legal, assim, a gente olhar para trás e ver o que a gente andou até chegar aqui. Como se a gente já tivesse 10 anos de estrada da HubCity, né? A gente tem muitos anos de estrada. Mas são mais que 10 em atuação profissional da saúde, né? A pessoa querendo entregar a idade. Mas, bom, a gente está se aproximando aqui do final. E eu queria saber aí de vocês, quais são os próximos passos da HubCity? A gente fala aí para o público o que a gente está pensando de planos, objetivos. Um primeiro passo, Bianca, é expansão. Acho que a gente começou, como você disse lá atrás, né, devagar, entendendo os nossos desafios. Esse é um momento de virada para a gente falar para muita gente, para a gente, de fato, acelerar, pisar no acelerador. E acho que uma evidência de que esse é o momento são os resultados que os alunos têm colhido. Então, a gente vai compartilhar muito conhecimento sobre isso. A próxima temporada do Hubcast, e aí trazendo um spoiler, é o Papo de Consultório, onde a gente vai falar muito sobre insights, transformação, sobre método, estratégia, resultados que os alunos têm colhido. Então, começar a perceber e mensurar os resultados deles é uma evidência forte de que a gente precisa expandir. Então, vem muita parceria estratégica por aí, vem muitos novos clientes que já estão se aproximando. A segunda turma do workshop também está aberta. Ela vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro. É um workshop online onde a gente traz os primeiros conhecimentos para que o aluno já saia dali com algumas ações estruturadas. E ali a gente abre o carrinho para a turma 2 do programa Clínica em Ação. Então, formar pessoas é o nosso direcionador para esse próximo momento, formar muitas pessoas. Então, eu diria que acelerar, pisar no acelerador é a nossa próxima fase. E aí, meninas, para a gente fechar, deem uma dica para o profissional de saúde que está escutando a gente aqui e que quer empreender. Deixem ali uma palavra final para a gente encerrar. Eu acho que o primeiro passo é não subestimar os pequenos passos. Você pode olhar um objetivo ali na frente, você não consegue enxergar como você vai alcançar aquele resultado, mas você com os pequenos passos que você vai conseguir. Consistência, né? Exatamente. De tudo que a gente falou aqui, né, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é para não esperar que tudo esteja pronto para começar. O momento perfeito não vai acontecer. Exatamente. Então, a gente... acho que empreendedorismo, né, e a vida também é feita de movimento. Então, a gente precisa caminhar que o caminho aparece, né, Ana? Exato. Então, a gente vai com medo e vai tentando. E com o nosso apoio, a gente vai estar aqui para poder apoiar nessa jornada, né, de empreender. Então, só comecem, gente. Comecem que vai dar certo. Estejam bem amparados com fontes seguras, né? Meninas, de novo, muito obrigada por dividirem essa mesa, por dividirem a empresa, por dividirem um pedacinho da vida. E esperem que vem próximos episódios muito potentes por aí. Já dei o spoiler de que o Papo de Consultório já vai ao ar. E se você tem interesse em conhecer mais sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre inovação na área da saúde, acompanhe a gente aqui, acompanhe o Hubcast e segue também a HubCity nas redes sociais em @hubcity.solutions. Por lá a gente vai compartilhar muito conhecimento potente, muita ferramenta prática com você.
E lembrando, o programa Clínica em Ação vai ser aberto, as inscrições serão abertas durante o workshop Como se preparar para o seu próprio consultório. Então, se você tem interesse sobre isso, a gente vai deixar todos os links disponíveis aqui também. E eu te vejo no próximo encontro. Até lá!